Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Bebe tu mesmo os teus venenos. E diga comigo, alto. Alto. O coração de Jesus está comigo. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Alto. Alto. O coração de Jesus está comigo. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Alto. Alto. O coração de Jesus está comigo. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo muitas vezes essa oração e carrego comigo, seja no meu carro, na Bíblia, aquele símbolo, né, do coração de Jesus, que muitas pessoas chamam de bentinho. E eu rezo sempre essa oração pedindo a libertação. É muito comum nas paróquias que tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ter esse sinal, esse símbolo do coração de Jesus, e ali em volta está escrito, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. É uma oração de proteção, é uma oração onde nós clamamos o esconderijo do coração de Jesus. Vamos repetir de novo, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. E muitas vezes nós usamos desses símbolos que a nossa igreja nos traz, os sacramentais, nas nossas portas. Eu tenho na minha porta, usamos os crucifixos, as imagens, para nos recordar da presença de Deus e também para nos dizer que nós estamos em batalha espiritual, você e eu, sempre. Até o último momento, o último suspiro, nós estamos em guerra contra o mal. Você está em guerra contra o mal. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você está na guerra contra o mal. Até o último momento da sua vida, você precisa lutar contra o mal. É verdade. Pegue comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 25 seguintes. Nós vamos nessa tarde nomear as brechas, fechar as brechas. E aqui eu quero deixar para você algumas dicas de como você fugir do pecado e fugir da tentação. Efésios 4, capítulo 4, versículo 25. Diz o seguinte: portanto, tendo vós rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar, de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados com um sinal para o dia da redenção. E vai dizer ainda: desapareça do meio de vós todo o amargor, a exaltação, a ira, a gritaria, os ultrajes e toda espécie de maldade. E pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutualmente, como Deus vos perdoou em Cristo. Está aí uma grande receita de santidade, e está dizendo lá na minha Bíblia, regras para uma vida nova. Se você quer ser livre do mal,
não quer que o demônio assole a sua casa, não quer que você seja atingido pelo mal. Aí já estão algumas regras de santidade. Não roube, não faça nenhuma maldade, não fale mentiras, não se ire, não grite, não use de palavras maliciosas, faça bem aos outros, trabalhe. Uma receita de santidade, que começa dizendo para nós: se você rompeu com o mal, diz lá, não dê mais chance para ele. Dar chance é abrir uma brecha, é abrir um caminho para que ele volte. Quando a gente quer se proteger, por exemplo, dos pernilongos, ou muriçocas, ou sei lá como chama na sua região, né? A gente põe as telas, a gente fecha, a gente coloca tudo para que eles não entrem, porque qualquer buraquinho que seja, ele acha e ele entra, não é assim? Com o demônio é a mesma coisa. Ele acha uma brecha e acaba influenciando a nossa vida e acaba de alguma forma nos levando ao pecado, amarrando a nossa vida, nos adoecendo, nos levando à tristeza, à depressão. Não dê brecha ao mal. Se você costumava mentir, ou mente ainda, não minta mais. A mentira é a linguagem do demônio. No Apocalipse vai dizer: os mentirosos vão arder no fogo do enxofre, do inferno. E não é mentirona, é mentirinha, é mentirona, é mentira. Não tem tamanho, tudo é mentira. Se você roubava, pegava uma coisinha ou algo grande, dinheiro, pouquinho dinheiro, um troquinho, um grande volume de dinheiro, não pegue mais. Tudo isso atrai o mal. Se você gritava, se você falava palavrão, ou seja, se você tinha uma vida errada, não volte mais. Hoje pela manhã eu ouvia o Padre Duarte, ouvia também o Roberto, todos nessa mesma linha, nessa linha de conversão, de manutenção de uma vida de santidade, de uma caminhada com Deus. Se você quiser ser livre do mal, você precisa caminhar com Deus. Você precisa fechar as brechas. Você não pode dar mais chance para o mal. Aliás, você não pode legalizar a ação do mal na sua vida. O que é legalizar a ação do mal? É dar carta branca para ele. Pode agir, né? Pode fazer. Tem muita gente querendo legalizar muita coisa no meio de nós, não é? Legalizar, por exemplo, o aborto. Ontem mesmo o Papa Francisco falava sobre isso. Contratar um matador, né? Resolver um problema matando uma pessoa, legalizando o mal. Muita gente quer legalizar. E é interessante que o demônio, ele tem uma astúcia muito grande, ele vai legalizando aos poucos. Você já percebeu isso? E a gente também vai dando carta branca para ele aos poucos. A gente vai permitindo pouco a pouco que ele vá se adentrando de novo na nossa vida. A palavra diz da mentira, é uma mentirinha aqui, é uma coisa que eu faço ali, é uma ira, é uma gritaria, é uma revolta, é um ódio, é algo que vai entrando e eu vou legalizando a ação do mal na minha vida. Nós vamos permitindo que ele vá tomando espaço, e ele está cada vez mais, e ele é esperto, astuto, ele vai adentrando. Ele não mostra a sua cara de uma vez, porque a cara dele é feia, ninguém vai gostar. E às vezes ele até se pinta muito bem, né? Ele se veste muito bem, ele tem um discurso muito bonito, e ele vai adentrando, e ele vai convencendo, e nós vamos legalizando a ação do mal na nossa vida. E sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos cegos. De manhã o Roberto falava sobre o torpor espiritual, aquela espécie de alheamento, aquela pessoa que está longe de Deus, né? Que não percebe a ação do mal na sua vida.
e a leva para a cegueira espiritual. Ela não consegue ver que aquilo é ruim, que aquilo está fazendo mal para a vida dela, que aquilo está levando ela à doença, que está levando ela para longe de Deus. A cegueira espiritual faz isso conosco. E é preciso que a gente se liberte dela, que a gente possa enxergar nas mínimas coisas a ação do mal no meio de nós. Os homens, eles não estão percebendo a ação do mal, ele vai entrando, ele vai sendo legalizado no meio de nós. Nós vamos permitindo, dando chance a ele. Quando eu escrevi meu livro, Aquele que Fala Contigo, das inúmeras vezes que Deus falou comigo, eu também pedi a Deus que me libertasse, e peço até hoje, que Ele me liberte da cegueira espiritual. E eu conto aqui a minha vida de cega, de não enxergar nas pequenas coisas os meus erros, de não enxergar a ação do mal na minha vida, de não enxergar que ele vai se adentrando, né? E eu rezava e pedia a Deus que Ele tirasse as escamas dos meus olhos. E diz aqui, eu escrevi, a cegueira espiritual que nós temos, e eu tenho ainda, e peço a Deus que me liberte cada dia dela, é a incapacidade, de alguma forma, de ver a verdade e o bem, e de perceber a manifestação do mal em nossas vidas. Vai dizer lá o livro do Apocalipse, capítulo 3, diz assim: tu dizes, sou rico, abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que que nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu. E aí a palavra de Deus vai dizer no livro do Apocalipse, capítulo 3, dou-te um conselho, compra para mim um ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer tua nudez vergonhosa. E diz assim, eu gosto muito dessa passagem, e compra também um colírio, para curar os teus olhos, para que você volte a enxergar. Nós precisamos desse colírio. O colírio é o colírio do Espírito, a ação de Deus na nossa vida. Já coloca a mão sobre os seus olhos, vai, coloca a mão, eu sei que é só um gesto, e vá pedindo: Senhor, eu desejo esse colírio espiritual, para que o Senhor arranque a minha cegueira espiritual, para que eu enxergue a verdade, para que eu toque no bem, para que eu reconheça a tua voz, eu reconheça as tuas ações. Vem, Senhor Jesus, lava os meus olhos agora com o teu Espírito, e me liberte de toda a cegueira espiritual. Solte a sua voz, ora no Espírito. Coloque a mão sobre os seus olhos e vá pedindo: Senhor, me liberta dessa cegueira espiritual, que não me faz enxergar a ação do mal, a astúcia, ele que vem se achegando, se adentrando, entrando na minha casa, na minha vida, que eu possa perceber, Jesus, as suas ações, enxergar onde o Senhor está e onde o Senhor também não está presente na minha vida. Derrama sobre mim o teu Espírito, lava-me, Senhor, com o teu Espírito, me dê a graça desse colírio espiritual, esse colírio que lava os meus olhos, mas também e principalmente a minha alma. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, amém. Faça o sinal da cruz sobre os seus olhos, faça também sobre os seus ouvidos, porque não é só a cegueira, é a surdez espiritual. Faça também sobre o seu coração, que o coração não esteja fechado àquilo que Deus fala, mas também aquilo que o demônio coloca no seu coração, que você perceba a ação de Deus, pela graça de Deus sobre você. Amém, amém. No nosso caminho de crescimento espiritual, para que a gente perceba a ação do mal sobre as nossas vidas, nós temos que pedir a Deus um grande dom, o dom do discernimento. Eu sempre conto que Dom João Hipólito,
O nome dele está aqui nesse centro de evangelização. Foi o meu bispo, na época que eu entrei na comunidade Canção Nova, um homem de Deus. Todas as vezes que eu ia me confessar com ele, ele dizia: Rogéria, se você me for pedir para mim um dom, peça para mim o dom do discernimento, porque é o dom que eu mais preciso. Era um homem sábio, graças a Deus, e realmente um homem cheio do Espírito, um homem de discernimento. Esse é o dom que nós precisamos pedir a Deus, para tomarmos as decisões corretas na nossa vida, para podermos caminhar nos caminhos de Deus, como vai dizer o Salmo, né? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, mostra-me, Senhor, a tua vontade, que eu faça a tua vontade. Mas para fazer a vontade de Deus, para caminhar nesse caminho de discernimento, nós temos 3 coisas que nos impedem. São 3 tentações que entram sobre a nossa vida. Algumas delas, eu lendo um livro sobre o dom do discernimento de um grande padre jesuíta, e ele ensinava justamente isso. Ele ensinava que são 3 coisas que atrapalham o nosso discernimento. A primeira delas é a preguiça, a segunda dela é a dúvida e a terceira é o medo. A preguiça, a dúvida e o medo. E eu vou explicar bem direitinho para você. Pegue comigo a passagem do livro de Samuel. Quero trazer para você aqui uma personagem muito conhecida da nossa história de salvação. Alguém muito amado, querido. Davi. Davi caiu na primeira tentação da sua vida, que não foi o adultério. Davi caiu na preguiça. Davi se encostou num canto. Vai dizer a palavra de 2 Samuel capítulo 10, versículo 2. Naquele tempo Davi tinha que ir para a guerra. Os reis estavam indo para a guerra, os soldados indo para a guerra. A invasão ao território de Israel era imensa. Só que Davi naquela época, naqueles dias, não quis ir para a guerra. Ele não assumiu o posto que era dele. E vai dizer assim: Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2, 2 Samuel capítulo 11, capítulo 11, versículo 2. Certo dia, ao entardecer, levantando-se de sua cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita, era Betsabeia. Mas veja só, gente, o que é que um homem como Davi, um grande rei, estava fazendo ao entardecer? Ele se levantou de sua cama. Ele estava dormindo, estava descansando, estava ali à toa. Ele deveria ter ido para a guerra, à frente do seu exército, à frente dos seus soldados, mas ele deu a brecha, e a primeira brecha que Davi deu foi essa. Ele quis descansar e não cumprir aquilo que era para ele cumprir. E Davi foi passear na varanda, né? Imagina aquele castelo bonito lá, e Davi na varanda, né? Passeando, e de repente vê uma mulher tão bonita, e Davi deseja aquela mulher, mas o desejo dele anterior foi de ficar à toa. À toa. Quando nós ficamos à toa, quando nós gastamos tempo em muitas coisas, nos distraímos em muitas coisas, nós pecamos. Nós nos esvaziamos de Deus. Nós ocupamos a nossa vida com coisas passageiras, frívolas, coisas inúteis, e nós acabamos pecando como Davi pecou. Esse foi o primeiro passo da sua vida. Davi caiu na preguiça, no comodismo. Depois a vida de Davi, gente, virou um inferno.
Depois a vida de Davi sofreu tantas coisas. Depois ele quis apagar o pecado dele, disfarçar o pecado dele, não é? Com a morte do marido de Betsabé. Mandou que ele tivesse à frente da guerra para que ele fosse morto. Ele quis apagar a culpa dele com outro pecado maior ainda. Um pecado foi puxando o outro. Um pecado puxa o outro. Uma mentirinha puxa uma maior. Um dinheirinho que sobra que não é meu, eu preciso devolver, puxa um dinheiro maior e puxa um pecado ainda maior. Que começa aos poucos, nós vamos legalizando o mal na nossa vida, como nós dissemos agora há pouco. Diz que teve uma história bem interessante, né? Que o demônio fez uma grande convenção, um grande discurso de demônios, para fazer uma grande estratégia contra aqueles que tinham fé. E disse o seguinte, vou ler para você. Não podemos evitar diretamente que os cristãos vão à igreja, nem que leiam suas Bíblias e conheçam a verdade. Então vamos tirar um grande proveito, vamos atacá-los, né? Aí um grande demônio lá, né, mais experiente, disse, olha, assim vocês não vão conseguir. Deixemos que eles acreditem que são bons cristãos. Vamos deixar que eles acreditem que eles já estão bons, que eles já são ótimos, que eles já vão à igreja, eles já rezam. Vamos deixar que eles pensem que já está tudo bem. Deixemos que façam muitas coisas por Cristo. Vamos deixar, mas vamos mantê-los ocupados com coisas triviais. Vamos fazer estratégias que vão ocupar as suas mentes. Vamos fazer com que eles gastem muito tempo em coisas passageiras, horas do dia, e mantenham esse estilo de vida vazio. Vamos fazer com que eles se ocupem com TV, computadores, celulares e etc. Vamos fazer que eles fiquem muito tempo nas redes sociais. Vamos mantê-los distraídos. E assim eles não vão conseguir escutar Deus. E muito menos se deixar guiar por eles. Vamos enchê-los de revistas, de seriados da TV, né? Vamos também, de alguma forma, né, esvaziar as festas cristãs, como o Natal. Vamos inserir a figura do Papai Noel, do Coelho da Páscoa e outras coisas. Vamos esvaziando aos poucos. E ele vai adentrando, né? Vamos distrair você. Qual tem sido a sua distração, hein? No que o demônio tem pegado no seu pé? Qual tem sido a sua maior distração, meu irmão? Que tem te levado a horas e horas. É o celular, rede social, né? Tem gente que fica horas ali. E tem gente que se não chega a um lugar, não tem Wi-Fi, né? Parece que fica doido, né? Tem até uma piadinha assim, não sei se vocês já ouviram, né? Chegou um fulano lá no velório, né? E perguntou, mas escuta aqui, qual é a senha do Wi-Fi aqui do velório? Estava tão preocupado com as redes sociais. Aí diz que o outro respondeu, respeito o defunto. Aí o outro, é tudo maiúsculo ou minúsculo, né? Tem gente que já perdeu a noção, gente. Já perdeu a noção. Está na família, está no almoço em família, mas está nas redes sociais. Está aí, ó. O demônio está pegando você nisso. Cuidado. Cuidado com essa vida mole que Davi estava tendo, né? Ô, moleza. Eu acho que se tivesse lá o celular naquela época, com certeza ele estava lá, né? Vendo as redes sociais, e ali uma outra numa página de pornografia, né? E dava uma olhada lá fora,
com certeza ele também estaria distraído nas redes sociais. E não condena, claro, as redes sociais, a gente usa delas também. Mas a gente não pode fazer com que elas nos escravizem, distraiam. E a gente não escute mais a Deus, como foi nessa grande reunião aqui, né? Não escute mais, não tenha tempo para Deus. Tira um pouquinho de tempo disso, você vai descobrir que você tem tanto tempo e você nem sabia disso. Não se distraia mais. Então, algo que nos atrapalha no dom do discernimento é a nossa preguiça, é a nossa morosidade, é o nosso comodismo. Todas as vezes que você fizer a opção na sua vida para ficar debaixo da sombra, pode ter certeza, alguma coisa vem aí, viu? Porque Deus está sempre nos colocando na atividade. Claro, temos as horas de descanso. Mas todas as vezes que alguém que você conhece está optando demais pelas horas de descanso, você pode ter certeza, qualquer hora dessa vai aparecer uma Betsabeia na vida dessa pessoa. Ou coisa até pior. Uma das coisas que atrapalham a nossa caminhada com Deus é a preguiça. A segunda coisa que eu disse, que atrapalha também a nossa vida, é a dúvida. Quando a dúvida entra, quando nós começamos a duvidar dos desígnios de Deus para nós, quando nós questionamos a Deus, e quando nós começamos a questionar as coisas de Deus, também o pecado entra. Lembra da passagem de Gênesis capítulo 3, onde nós vemos a passagem da serpente. Eva começou a duvidar que Deus realmente queria o bem dela e de Adão. Ela disse para a serpente: nós podemos comer todos os frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer toqueis, do contrário, morrereis. E aí a serpente disse o que para ela? Olha, não é bem assim, né? Olha, não vai morrer não, né? De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha a cegueira entrando aí, olha a cegueira espiritual começando aí, gente. Quando ele diz, vocês vão abrir os olhos, mentira. É aí que o pecado entrou e cegou a cada um de nós. Mas começou na dúvida. Você começa a duvidar se é bem assim. Olha, os mandamentos de Deus são esses. A igreja nos pede para viver isso. Olha, mas não é bem assim, né? A gente não precisa ser assim tão radical. Não é tão ruim assim. A gente começa a duvidar das coisas de Deus. E a gente está vivendo daqui a pouco legalizando o mal na nossa vida. Olha, como eu citei aqui a questão do aborto. Há um tempo atrás, o Brasil legalizou o aborto das crianças anencefálicas que nasciam, ou crianças que iam nascer com algum defeito nesse sentido. As pessoas foram legalizando isso na cabeça delas, entendeu? O mal foi dizendo, olha, não é bem assim, a criança não vai sobreviver. Olha, não tem jeito mesmo, tem que ser assim. Você está vendo como ele é esperto? Nós vamos sendo lubridiados. Aí vai entrando a cegueira na nossa vida. Ele vai nos convencendo aos poucos. E vai nos levando a ter dúvidas das coisas de Deus. Duvidar da doutrina da igreja. Olha, não é bem assim. Você pode casar com quem você quiser. Casa 10, 20 vezes. Casa com homem, casa com mulher. Casa com quem você quiser. Não é bem assim. Vai levando a gente a questionar as coisas mais sagradas de Deus. Nós vamos entrando nessa, e a dúvida entra e o pecado entra, e a cegueira vai entrando. Eu não preciso falar a consequência do pecado de Eva, que você já sabe, né?
Quando você tiver com dúvida, meu irmão, peça o Espírito Santo. Na dúvida, não decida uma coisa, peça discernimento para Deus, peça o dom do discernimento. Não deixe a dúvida fazer morrer a sua fé, de jeito nenhum. Não deixa, leia coisas de Deus. Tem gente que lê muita coisa e muita porcaria, e a internet está cheia de porcaria. E a gente vai lendo muitas coisas, e a gente vai absorvendo uma doutrina errada. Quando eu vou ler alguma coisa na internet, eu vou lá no última coisa. Quem escreveu? Quem é essa pessoa? Aí depois eu leio. Porque tem muita coisa que está enganando e colocando a vida dos cristãos, na nossa vida, muitas dúvidas. E a terceira coisa que eu disse é o medo. E aí eu trago um outro personagem da Bíblia que ficou com medo. Esse ficou mesmo. Jonas capítulo 1. Não vou ler inteiro. Só vou dizer para você o seguinte: Jonas fugiu porque teve medo de assumir as coisas de Deus, de assumir o projeto de Deus na vida dele. Jonas teve medo, e o medo abriu uma grande brecha na vida de Jonas, assim como a preguiça abriu na vida de Davi, a dúvida abriu na vida de Eva, o medo abriu na vida de Jonas. E onde Jonas foi parar quando ele teve medo? A palavra de Deus diz que Jonas estava no porão, deitado, e dormia a sono solto. E as coisas acontecendo lá, né? A tempestade acontecendo e Jonas dormindo no porão. O medo de ser de Deus, de assumir as coisas de Deus, de trabalhar para Deus, de fazer a vontade de Deus, de seguir os caminhos de Deus, nos leva para o porão, nos leva para a escuridão, nos leva ali para nos escondermos. Você já viu alguém que não quer assumir um trabalho na igreja, que não quer se engajar? A pessoa se esconde. Vive no seu porão, no seu mundinho. Às vezes vai sendo levada para a depressão, para a tristeza. A melancolia leva para o porão. O medo nos leva para o porão. O medo de fazer a vontade de Deus. O medo de ser de Deus. O medo de fazer as coisas para o Senhor. Jonas teve medo. Interessante, né? Eles perceberam logo o que estava acontecendo. Os homens que estavam naquele navio perceberam logo que o problema estava em Jonas. A gente percebe logo quando a pessoa não está bem, porque ela entra no porão da vida dela. Ela se esconde, ela vai para a escuridão. Ela entra para a escuridão. Claro, graças a Deus, Jonas teve outra chance, retomou a vida dele. Mas será que nós vamos retomar também? Do que você teve medo e você fugiu de Deus, hein? Qual foi o compromisso que Deus deu para você e você fugiu e disse que não podia assumir? Que não queria mais, que estava cansado, que estava com medo? E você fugiu e entrou no seu porão e adoeceu e ficou lá. Que Deus te liberte hoje. Que o medo, a preguiça e a dúvida não atrapalhem mais você no dom que você precisa, no dom do discernimento. É o dom que nós precisamos pedir a Deus. E para isso, eu tenho uma grande receita de um padre da igreja, de um grande padre do deserto, contemplativo, um homem de Deus, que ensinava 3 coisas para a gente escapar da tentação. 3 coisas para a gente escapar. Da preguiça, da dúvida, do medo, da tentação, do mal. Santo Arsênio, ele dizia assim: foge, cala e repousa. Vamos repetir? Foge, cala e repousa. Foge. Se você não tem forças, foge. Se a tentação é grande, foge, desliga, fecha, vai embora, sai daquele lugar, foge.
Se você não aguenta aquela tentação, foge. Ele dizia isso. E ele dizia: cala. O que é que nós temos que calar? Essas vozes que vêm dentro da gente e que querem levar a gente para o mal. A voz da dúvida na vida de Eva. Cala essa voz, né? Silencia, não grita, não fala, não mente, não fale palavrão, não grite, não perca a paciência. Cala. Foge, foge, se você não tem força. Cala, se você não vai conseguir se conter. E cala a voz que está querendo matar você, a voz que está querendo te afastar de Deus. Cala, cala a dúvida, cala. E repousa, ele diz, repousa no coração de Deus. Confia no Senhor, confia nele. Foi o que Jonas precisava fazer, né? Em meio aos seus medos. Confia, repousa no coração de Deus, vai estar na presença de Deus, repousa diante de Deus, se abastece no Senhor, reza, repousa em Deus. Foge, cala e repousa. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Foge, cala e repousa. É isso que você precisa, da preguiça, da dúvida e do medo. E antes de encerrar, daqui a pouquinho nós vamos rezar também, pedindo a Deus libertação, pedindo ao Senhor esse dom, o dom do discernimento, para podermos enxergar as artimanhas do mal. Mas eu quero lhes contar algo que Deus colocou no meu coração, desde o início do ano, para que eu vencesse o mal na minha vida. Rogéria, eu quero que você vença o mal com o bem. Faça o bem. Seja uma pessoa boa para todas as pessoas. Reze pelas pessoas que te perseguem, que não são suas inimigas, porque os nossos inimigos são espirituais, é o demônio. Reze e seja boa. Faça o bem e o mal não atingirá a sua casa. Ele me disse no início. Lá em São João vai dizer: aquele que é de Deus, o demônio não toca. Aquele que faz o bem, o demônio não toca. A palavra de Deus na terceira carta de São João, foi essa palavra que o Senhor me disse, me dirigiu. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal não viu a Deus. Vamos repetir juntos? Quem faz o bem é de Deus, diga. E quem faz o mal não viu a Deus. Se você tiver que fazer uma opção na sua vida, meu irmão, você vai fazer por quem? Pelo bem. Pelo bem. E eu encerro com uma palavra do livro de Daniel, uma palavra maravilhosa, que diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 2 seguinte, escute. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida e outros para a rejeição eterna. Escute, os conscientes hão de brilhar como relâmpagos. Os que educaram muitos para a justiça brilharão sempre como estrelas. Os conscientes, coloca a mão na sua cabeça, os que têm discernimento, os conscientes, os que têm consciência dos seus atos, os que sabem aquilo que estão fazendo, os que têm noção das suas atitudes, os conscientes, as pessoas que têm discernimento, que estão pedindo a Deus a graça de saber conhecer o bem e o mal. Os conscientes brilharão como estrelas no céu. E eu quero ser essa pessoa consciente, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, me dá a graça de ser uma pessoa que vive o dia inteiro ali, pensando nas minhas atitudes, como Santo Inácio ensinava, a fazer uma reflexão de consciência, um exame de consciência, pelo menos 3 vezes ao dia.
saber o que é que eu estou fazendo da minha vida. O que é que eu estou fazendo? Vá colocando a mão na sua cabeça. Vá orando, meu irmão. Eu quero ser essa pessoa consciente. Eu quero ter esse discernimento. Eu quero ser cheia de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem agindo na minha mente. Vem me dando a graça dessa consciência dos meus pecados, das minhas ações, o que eu devo ou não fazer. Vem, Espírito Santo de Deus, vem agindo em mim. Vem agindo em mim, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.